Após Cuiabano deixar o clube rumo à Europa, Botafogo se intensificou no mercado e trouxe um lateral esquerdo experiente e vencedor. Trata-se de Reinaldo, do Mirassol. David Ancelotti pode não ficar muito tempo livre no mercado. La Gazzetta dello Sport noticia nesta terça-feira, 23/12, que o técnico ex-Botafogo está cotado para assumir o Pisa, 19º colocado da Série A italiana. O treinador do Pisa é Alberto Gilardino, que balança no cargo devido a resultados ruins. La Gazzetta dello Sport lembra que David Ancelotti terminou o Campeonato Brasileiro na 6ª colocação e foi demitido na última semana. Uma decisão que ele aceitou sem pestanejar, em parte ao estilo do pai, em parte porque talvez a opção pelo Pisa já estivesse ganhando força, frisou o jornal. David Ancelotti deve ainda se juntar ao pai Carlo Ancelotti na seleção brasileira durante a Copa do Mundo de 2026. O Botafogo de Futebol e Regatas protagoniza mais um movimento histórico e de enorme impacto no futebol brasileiro ao anunciar oficialmente a contratação do lateral esquerdo Reinaldo, mais conhecido como King Naldo, diretamente do Mirassol. Em uma jogada de mercado que elevou a fasquia de ambição do clube, o Glorioso garante um dos laterais mais experientes, versáteis e produtivos do país, em um momento em que a diretoria demonstra inteligência, estratégia e coragem para reforçar o elenco com um nome de peso. Reinaldo, de 36 anos, chega para somar não apenas com sua experiência, mas com um repertório ofensivo e defensivo consolidado, algo que poucos jogadores de sua posição conseguem hoje no futebol nacional. A carreira de Reinaldo é marcada por uma longa trajetória de sucesso e constância na elite do futebol brasileiro. Revelado no Atlético Sorocaba, ele passou por clubes de grande tradição, como São Paulo, Grêmio, Ponte Preta, Chapecoense Sport, antes de se firmar de vez como um dos lateral esquerdos mais influentes da história recente do Brasileirão. No Mirassol, ele se tornou peça fundamental no que seria uma campanha histórica do clube na Série, com números ofensivos impressionantes para sua posição, algo que chamou a atenção de clubes de maior expressão e agora culmina em sua chegada ao Botafogo. O Botafogo, ao fechar com King Naldo, demonstra que está disposto a misturar experiência e qualidade técnica para fortalecer uma equipe que quer brigar por títulos e impor respeito em todas as competições. A lateral esquerda, tradicionalmente uma posição que exige equilíbrio entre defesa e apoio ao ataque, passa a contar com um jogador capaz de fazer ambos com excelência. Reinaldo tem uma presença física forte, leitura de jogo apurada e, sobretudo, uma capacidade extraordinária de participar diretamente na criação de jogadas e na conclusão delas. Não é por acaso que ele foi um dos destaques ofensivos do Mirassol na última temporada, com dezenas de participações em gols e desempenhando um papel decisivo nas campanhas de seu time. Do ponto de vista tático, a chegada de Reinaldo traz imediatamente mais profundidade ao setor ofensivo do Botafogo. Em um futebol cada vez mais dinâmico, a presença de laterais que também contribuem no ataque é um diferencial estratégico essencial. Reinaldo não é apenas um defensor e ele tem histórico de contribuir com gols e assistências, o que amplia as opções de criação de jogadas e dá ao Botafogo um leque maior de variações ofensivas. Isso deve se refletir tanto nas transições rápidas como nas fases de posse mais trabalhada. No vestiário, o impacto de trazer um jogador com a carreira e a história de Reinaldo é enorme. Não se trata apenas de um reforço técnico, mas de alguém com longa experiência em grandes jogos e com maturidade para liderar dentro do elenco. Sua trajetória, que inclui passagens por clubes de tradição e sucesso no futebol brasileiro, confere a ele autoridade e capacidade para influenciar positivamente os companheiros, principalmente os mais jovens, e contribuir com a cultura de profissionalismo e competitividade que o Botafogo busca consolidar. A torcida alvinegra recebe a notícia com entusiasmo, pois Reinaldo representa um tipo de contratação que une coração e razão. Ele não chega apenas como complemento, chega como peça importante do projeto esportivo. Sua trajetória de grandes atuações, regularidade e participação ativa em jogos decisivos é algo que a torcida reconhece e valoriza profundamente. A expectativa de vê-lo defender as cores do Botafogo renova a fé de uma arquibancada que busca consistência e qualidade em todas as posições do campo. Fora de campo, o impacto da contratação é igualmente relevante. Contratar um jogador de prestígio nacional é sinal de força institucional. O Botafogo não só responde com precisão à saída ou necessidade de reforço, como também envia um recado claro ao mercado. O clube está ativo, competitivo e disposto a buscar nomes que façam diferença real dentro das quatro linhas. Isso fortalece a imagem do clube,
aumenta sua projeção e dá ainda mais credibilidade ao projeto que a diretoria vem traçando. Os números de Reinaldo na última temporada, com participação direta em muitos gols e presença constante nos jogos mais importantes, indicam que ele não é apenas um lateral de ofício, mas um jogador com capacidade ofensiva acima da média para sua posição. Isso dá ao Botafogo mais ferramentas para enfrentar os desafios do calendário nacional e continental, permitindo que o treinador alinhe estratégias com maior flexibilidade e poder de decisão. A adaptação de Reinaldo ao Botafogo tende a ser facilitada pela sua experiência com clubes grandes e pela familiaridade que já tem com o futebol competitivo em ambientes de alta pressão. Ele chega a um clube com ambições claras e uma torcida exigente, mas também com estrutura e suporte para que possa render ao máximo desde os primeiros treinos. Sua mentalidade resiliente e sua visão de jogo robusta são justamente as qualidades que farão a diferença quando a equipe enfrentar adversários de alto nível. Além disso, o fato de Reinaldo ter atingido marcas expressivas no Campeonato Brasileiro, como se aproximar do top 10 em jogos na história da competição, reforça sua capacidade de durabilidade, consistência e alto desempenho ao longo dos anos, atributos que qualquer clube que almeja protagonismo valoriza profundamente em um jogador veterano. Para o elenco como um todo, a chegada de Reinaldo eleva o padrão das disputas internas. A posição de lateral passa a ter um titular com currículo robusto, o que naturalmente estimula a competição saudável entre atletas, melhora o desempenho coletivo nos treinos e fortalece a postura competitiva do grupo. A contratação de Reinaldo também se encaixa na visão de longo prazo do Botafogo. O clube quer construir equipes resilientes, capazes de enfrentar as exigências de uma temporada pautada por jogos intensos, decisões de mata-mata e pressão constante por resultado. Ter um jogador que já passou por grandes momentos e que sabe lidar com expectativas altas é um diferencial tático e emocional. Reinaldo chega ao Botafogo consciente do desafio que assume e preparado para ser peça central no projeto. Sua experiência, liderança natural e capacidade técnica fazem dele um dos reforços mais interessantes do futebol brasileiro na janela, e sua presença promete transformar não apenas a lateral esquerda, mas a dinâmica do time como um todo. A torcida alvinegra pode esperar um jogador que não apenas marca presença, mas que influencia diretamente o resultado das partidas, alguém que sabe fazer a diferença tanto defensivamente quanto ofensivamente. O Botafogo, por sua vez, reafirma com essa contratação que está preparado para competir de igual para igual com qualquer adversário, dentro e fora do país. Assim, o anúncio de Reinaldo pelo Botafogo entra para a história como mais um passo decisivo do clube rumo à construção de um projeto maduro, competitivo e ambicioso. O Glorioso segue avançando com coragem e visão, conquistando reforços que combinam talento, experiência e impacto imediato, e mostrando que seu horizonte competitivo não conhece limites.